Realize seus sonhos nos Estados Unidos. Conte com quem oferece credibilidade e as melhores estratégias. Esta é a Li Toledo Imigração. Analisamos e viabilizamos diversos tipos de vistos. Serviços jurídicos especializados em imigração, experiência, dedicação e profissionalismo. Conte com a Li Toledo, o seu escritório dedicado aos trâmites para a imigração. Acesse litoledolaw.com. Conte com a expertise de Daniel Dourado, seu especialista imobiliário na Flórida. Invista em imóveis nos Estados Unidos. Alta valorização, moeda forte, renda em dólar, consultoria especializada. Daniel Dourado, o seu Real Estate Agent na Flórida. Planejando sua viagem para a Flórida? Vai conhecer o Mickey, a Disney e viver momentos inesquecíveis? Então venha de Rock Cars. Temos carros de alto luxo para venda e aluguel, e também opções econômicas que cabem no seu bolso. Rock Cars, o carro certo para sua viagem perfeita. Escaneie o QR Code e venha com a gente. Internacional. Pessoal, estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios Felascast. Estou aqui com a Rita, que é especialista em Direito Previdenciário Internacional. Olha, estamos internacionalmente conhecidos. E agora você que é vovô, vovó, você é adulto, homem, mulher, seja o que for, presta bem atenção no que eu vou falar, porque você precisa pegar um papel e uma caneta ou pegar o seu celular nas anotações, porque esse programa de hoje vai ser especial para você que tem dúvidas sobre previdência no Brasil. Se você mora nos Estados Unidos, igualmente. Por quê? Você vai descobrir aqui coisas que eu descobri, juntamente aqui com a Rita, que vai bugar a sua mente. Você vai falar assim, você vai chegar a perguntar se isso é real. Mas é real, vai ajudar você, vai ajudar a comunidade. E presta atenção, isso pode mudar o rumo da sua vida. Às vezes você está com um problema que pode ser a solução nesse podcast. Muito bem-vindos, estamos aqui ao vivo, eu sou o Davi Lemos, estamos no Felascast. Quero agradecer ao Éder pela oportunidade, meu amigo Rogério que está aí nos cortes, todos os nossos amigos que fazem parte do projeto aqui do Felas. Que Deus abençoe vocês. Olha só, estamos iniciando hoje é dia 2 ou 3? Hoje é dia 3. Já é dia 3, rapaz, de fevereiro, hein? Isso mesmo. O ano passou rápido, hein? Demais, voou, não? Demais. Com vocês, Rita Cliff, muito obrigado, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Muito feliz pelo convite, viu? É Rita Riff. Eu falei Cliff, perdão. Imagina. Rita, hoje o nosso podcast vai ser especial pelo fato de que muita gente tem dúvidas sobre a previdência no Brasil, mas que não tem noção das coisas que podem ser feitas com a previdência brasileira aqui nos Estados Unidos. Justamente. Eu gostaria que você, por gentileza, brevemente dissesse, no geral, qual é o seu trabalho e o que as pessoas podem esperar desse podcast. Perfeito. Bem, eu sou advogada no Brasil, licenciada. Aqui eu sou inscrita pelo ABA, né, que é a American Bar Association. E como uma advogada internacionalista, acabei me especializando em Direito Previdenciário Internacional. Fiz curso em Harvard para entender a Seguridade Social americana, Davi. E me apaixonei por essa área, né? Então, eu respiro direito previdenciário 24 horas por dia. Até porque eu tenho brasileiros espalhados em todas as partes do mundo, né? Brasileiros que estão no Japão, Canadá, Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos. E que precisam e necessitam de uma orientação jurídica acerca de utilizar esse tão famoso
acordo internacional, acordo de previdência entre Brasil e os demais países. Como aplicar esse tratado, como dar entrada no pedido de aposentadoria morando fora do país, como obter uma renda vantajosa, tanto no Brasil, que é o país de origem, como no país acordante, no caso dos Estados Unidos. Então, a gente vai abordar hoje muitos assuntos interessantes acerca dessa matéria. Então, você diz que existe um tratado entre o Brasil e Sim. Estados Unidos para que quem mora aqui nos Estados Unidos, sei lá, 10 anos. Justamente. E se essa pessoa tem um tempo de contribuição no Brasil e de repente ela acha, não tenho mais esse direito, ela consegue fazer a previdência do Brasil aqui nos Estados Unidos? Sim, Davi, é bárbaro isso. Sim, é possível. Então, eu vou te dar um exemplo hipotético para que todo mundo possa entender quem está assistindo. Vamos imaginar a Maria, tem 62 anos de idade. E ela tem apenas 7 anos de contribuição no Brasil. E ela tem 8 anos de contribuição nos Estados Unidos. Ela tem a idade elegível, mas ela não tem a carência mínima para poder se aposentar nos 2 países. Então, o que a gente pode fazer através do acordo internacional? A gente pode pegar o tempo de contribuição do Brasil, levar e aproveitar e somar aqui através do Social Security, e aí ela vai conseguir ter o tempo mínimo exigido e poder ser elegível e poder dar entrada no pedido. Como ela também pode pegar o tempo de contribuição dos Estados Unidos e levar e somar para o regime geral brasileiro. E ela, quando a gente fala em somar, né, aproveitar o tratado, eu não estou subtraindo o tempo de um país para levar para o outro, Davi. Não, eu estou realmente somando. Então, a pessoa vai permanecer tendo tempo de contribuição no Brasil e vai permanecer tendo tempo de contribuição nos Estados Unidos. Qual é a vantagem disso? Você vai ter 2 aposentadorias, tanto no teu país de origem quanto no país acordante. Então, ao invés de você voltar a pagar, voltar a contribuir, ficar mais tempo pagando e contribuindo, não, você já pode ser elegível e dar entrada imediatamente na sua aposentadoria e ter 2 rendas vantajosas. E lá no Brasil, a gente pagando o INSS, o daqui tem um nome específico para que o brasileiro pague ou naturalmente por ele já fazer o processo, ele já consegue dar essa entrada? Se ele tiver a idade mínima exigida e não tem ainda a carência, ele pode somar o tempo e usar o tratado bilateral. Mas para isso existem alguns tipos de contribuinte, Davi. Existe contribuinte autônomo, facultativo. Então é muito importante que quem esteja nos assistindo tem que saber como contribuir. Então quem mora no exterior, não reside mais no país de origem, não pode contribuir como individual. Então, tem que ser como facultativo, que é o código 1406. Porque qual é a desvantagem disso? A pessoa que contribui errado pode ter problemas lá na frente na hora de se aposentar. Como, por exemplo, ser descartado e desconsiderado o tempo de contribuição. Então, é muito importante que as pessoas contribuam com o código certo e saiba a alíquota certa para contribuir quem mora no exterior. Então, 1406 é o código e contribuinte facultativo. No Brasil, desculpa a ignorância, mas no Brasil eu fiquei sabendo que aumentou agora o prazo, né? A idade mínima aumentou. Mesmo se a pessoa faltava 6 meses, 1 ano para se aposentar, ela precisa entrar nesse novo patamar? Ótima pergunta. Até porque hoje no Brasil existem 5 regras de transição. A regra de transição pedágio 50%, regra de transição pedágio 100%, regra de transição idade mínima, regra de transição por pontos e a regra de transição tabela progressiva. Então, cada uma dessas 5 regras de transição vai gerar uma renda mensal inicial diferenciada. Então, quando a gente realiza o planejamento previdenciário para aquele brasileiro, a gente tem que mostrar qual é a espécie e modalidade de aposentadoria mais vantajosa e mais benéfica, porque as regras vêm mudando a cada ano. Com a reforma de 2019, Davi, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Ela foi extinta. Então, existem essas 5 regras de transição que o segurado tem que se enquadrar. Mas essas 5 regras de transição têm o pulo do gato, tem a cereja do bolo. Nem sempre a regra de transição por pontos é mais vantajosa, nem sempre a por idade mínima é mais vantajosa. Por isso que a gente tem que fazer os cálculos e apurar qual é a mais benéfica. Porque cada uma vai dar uma média aritmética diferenciada. Então, a gente tem que mostrar todos os cenários. São mais de 10, 15 possibilidades que aquele brasileiro pode vir a ter direito. E a gente tem que mostrar e apontar o caminho mais rápido e com o benefício com o valor mais significativo. É por isso que tem a Rita Riff para te dar essas informações.
Inclusive, vai deixar aqui embaixo aqui as informações do Instagram dela. Lá no seu Instagram tem como a pessoa entrar em contato pessoal Sim. com você? Sim. Como é que funciona para a pessoa entrar em contato com você agora, para ela já te seguir Uhum. e posteriormente amanhã, né? Porque no Brasil agora já é noite, para nós aqui é o início da noite, Sim. para ela amanhã já entrar em contato com você para tirar essas dúvidas. Sim, pode entrar em contato através de e-mail, que é o ritarif23@gmail.com. Pode entrar no Instagram mesmo, que é da minha empresa, o Brazilian Prev. Tem Facebook também, tem o meu canal no YouTube, as pessoas com certeza vão me localizar. Tem meu telefone, que é o meu WhatsApp Business, 689-276-6730, que eu vou poder esclarecer da melhor forma possível e tirar todas as dúvidas. Porque cada caso é um caso, né, Davi? Verdade. Lembrando que o seu WhatsApp, você falou, mas coloca o +1, família. Não esquece de colocar o +1, que ela está aqui nos Estados Unidos. Mas se você mora no Brasil ou nos Estados Unidos, esse sistema serve para você. Então, por gentileza, eu vou pedir você para falar mais uma vez. Coloca +1. +1 689-276-6730. E para pessoa que veio pelo Felascast, vai ter um atendimento diferenciado? Totalmente, com o Só maior coloca prazer. lá que veio pelo Felascast, Sim. né? Vim pelo gordinho do Felascast aí, ó. Coloca lá que você vai ter um atendimento exclusivo para você. Ô, Rita, uma pergunta. As pessoas que pagaram essa previdência toda errada no Brasil e moram nos Estados Unidos, tem como resolver essa situação? Tem, Davi. Ótima pergunta também. A gente vê muitos erros. Como eu havia comentado, um deles, que é muito comum, é o código errado. Então, o que o INSS faz? Quando vê que a pessoa realmente mora fora e contribuiu sobre o código equivocado. Eles podem desconsiderar e descartar. Então, a gente tem que entrar com uma petição, com um recurso administrativo para poder solucionar e fazer o acerto de vínculo e o acerto de recolhimento. Isso é muito importante. Mas a gente vê muitos períodos inconsistentes, períodos concomitantes, período de duplo vínculo que o INSS exclui e a gente tem que somar. Tem as revisões de aposentadoria também, que é muito comum, que a gente pode abordar agora também, sobre teses de revisões para aumentar o valor do benefício, né, para corrigir o valor do benefício. Isso é muito comum no Brasil, aqui nos Estados Unidos, infelizmente, não existe. Mas hoje, Davi, hoje o maior réu atualmente no Brasil é o INSS, é o Instituto Nacional do Seguro Social. São muitas ações, muitas lides contra a Previdência Social, porque são muitos erros que eles cometem. Tanto erro de cálculo, erro na concessão, erro no valor do benefício que eles deveriam ter apurado o benefício mais vantajoso e aplicaram um menos vantajoso. Então, tem muitas lides, né, que os advogados impetram medidas judiciais para realmente resolver e solucionar para que o segurado tenha um benefício muito melhor, né? Muito mais significativo. Não é à toa que, então, as ações estão a milhões dentro do Juizado Especial Federal, dentro da Justiça Federal Previdenciária, porque são muitas ações. E, principalmente, auxílio-doença, invalidez, que a gente vê muitas ações judiciais de benefício por incapacidade que eles negam injustamente e, muitas das vezes, a gente consegue judicialmente reverter a situação e consegue uma aposentadoria por invalidez para aquele brasileiro e mesmo um auxílio-doença, um auxílio-acidente, uma pensão por morte, um salário-maternidade negado administrativamente. São vários benefícios previdenciários contemplados no âmbito que a gente atua, né? Que os advogados previdenciaristas atuam. Uma pessoa que está recebendo, um exemplo, um salário mínimo hoje, mas se ela soubesse toda essa informação que você está dando, talvez ela receberia mais? Com certeza, com certeza. Porque o planejamento previdenciário hoje é a nossa cereja do bolo. É a gente realmente fazer todo um diagnóstico da situação que aquele brasileiro contribuiu, seja por vínculo empregatício ou regime próprio estatutário, seja o vínculo estadual, federal, municipal, que seja, regime militar também, e a gente poder apurar nesse planejamento qual é a melhor modalidade, a melhor espécie de aposentadoria para aquele determinada pessoa. Então, o planejamento previdenciário é para isso. Agora, nós temos dois cenários. A gente tem um cenário de benefício por totalização e a gente tem um cenário benefício de forma independente. O benefício por totalização nada mais é que usar o acordo internacional, somar o tempo de um país para o outro. O benefício de forma independente é não usar o acordo internacional. É realmente você contribuir independentemente de aproveitar o tempo de um país e de outro. Então, o planejamento previdenciário é para isso. É para a gente mostrar todos os cenários,
todas as opções e possibilidades para aquele determinado cliente. E quais os documentos a pessoa precisa? Que eu vou dar um exemplo. A minha mãe mesmo, a minha Sim. mãe tem hoje 72 anos. Sim. Mas ela contribuiu uma parte, foi esposa de pastor por muitos anos Uhum. e não se aposentou até hoje. Ela não conseguiu essa aposentadoria. Quais os documentos, no caso, minha mãe ou a pessoa que está assistindo a gente aqui Sim. agora, ela precisa para estar fazendo a entrada nesses Sim. documentos? É muito importante saber o tempo que essa pessoa contribuiu. Se realmente foi um tempo muito ínfimo, pequeno, né, ela pode ou voltar a recolher, ou ela pode, se ela mora em outro país, aproveitar o tempo que ela contribuiu no outro país e somar, ou ela pode utilizar da LOAS. O que é a LOAS? É um benefício previdenciário chamado Lei Orgânica de Assistência Social. São para aquelas pessoas que praticamente nunca contribuíram muito pouco para o INSS e têm direito a um salário mínimo. Já é uma... Já é alguma coisa, né, Davi? Para quem não recebia nada, já é alguma coisa. Agora, para essa pessoa que está no Brasil hoje, qual os benefícios que ela consegue tratar dessa... bilateralmente falando, os benefícios que a pessoa consegue ter de lá, aqui ou daqui no Brasil, se caso a pessoa se muda ou volta para o Brasil e contribuiu aqui? Sim, o primeiro benefício de usar um acordo internacional é a celeridade. Ao invés de você contribuir por mais anos, você pode imediatamente se aposentar, porque você já usou o tempo de um país para o outro. Então, você já está elegível, desde que você tenha a idade mínima. Outro benefício, de repente, é o valor, que pode ser realmente mais vantajoso, mas a gente tem que calcular para realmente ver se vai ser benéfico e significativo ou não. Isso através de um planejamento previdenciário. E os 2 documentos muito importantes para isso. Primeiro deles, CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um documento que a gente pega no site do INSS, online. Lá está a vida e a contribuição daquele segurado. E o segundo documento é o extrato do Social Security, que no caso, quem mora nos Estados Unidos precisa me apresentar essa documentação para eu ver o que ele contribuiu, o valor que ele contribuiu e os créditos que ele tem dentro do social, né? Dentro da Seguridade Social americana. E aí sim a gente faz todo o levantamento. Então, 2 documentos muito importantes para a gente iniciar esse trabalho. E lembrando que ela não atende só nos Estados Unidos, ela atende no Brasil. Sim. Se você está assistindo aí no Brasil, pode entrar em contato. Eu gostaria até de pedir mais uma vez para você dar o seu telefone para que... Pessoal, eu nunca saberia dessa informação se não fosse o nosso amigo Hermano Carlos que me indicasse você, não é verdade? Inclusive, Hermano, um beijo para você, meu querido. Deus abençoe você. Um beijo para meus amigos aí de Utah. E eu vou falar para você que se Jesus me levasse hoje, eu não saberia dessa informação. E muita gente que está acompanhando não sabe. É muito pouco divulgado, Davi. Esse que é o grande problema. E a gente tem que espalhar informação verdadeira, né, fidedigna, e que esteja respaldado, né, e na lei, na legislação, tanto do Brasil como dos demais países. É o que a gente fala. A gente atua tanto para brasileiros que estão no seu país de origem, no caso o Brasil, como também brasileiros que estão espalhados em todas as partes do mundo. Até porque, ressaltando, Brasil faz parte desse acordo não só com Estados Unidos. Canadá, Japão, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Grécia, países ibero-americanos como Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru, Chile, e assim vai. São muitos países, e a gente o que mais vê é brasileiros espalhados, né? Agora, muito mais, né? Verdade. Em todas as partes do mundo. Então, esse acordo, ele realmente veio beneficiar aquelas pessoas que já têm a idade, mas não têm o tempo. O que fazer? Soma os 2 e se aposenta nos 2. E te digo mais, é possível se aposentar em mais que 2 países, porque a gente já teve casos, Davi, de um cliente nosso, por exemplo, né, um deles, trabalhou um tempo em Portugal, trabalhou também no Brasil, teu país de origem, né, teve suas contribuições lá, poucas, mas teve, e nos Estados Unidos. Então, o que a gente fez? A gente aplicou... Dentro da agência internacional, do organismo de ligação, a gente aplicou a aposentadoria para ele no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. Que isso, somando o tempo de cada um deles. Que isso é bárbaro. Uhum. Isso é bárbaro. São 3 rendas diferentes. Né? Então, são 3 moedas diferentes. Voltou pro Brasil e agora tá aposentado de verdade, né? Tá aposentado de verdade. E o sistema previdenciário americano e brasileiro
Duas perguntas. Se eles são parecidos, se são Certo. iguais, Certo. ou se você tem um sistema único onde você coloca preenche tudo lá e ele conversa entre si com os países. Como é que Seria funciona? ótimo se fosse assim. Só que não. Não é assim que funciona. Na verdade, existe o CNIS, que é o que eu comentei, é um documento valioso no INSS, que lá vai estar a vida contributiva daquele segurado, todas as contribuições vertidas, e o extrato do Social Security, que é um extrato que, teoricamente, vai estar dizendo as contribuições do segurado e os créditos. Quantos créditos que ele tem. Mas as regras de aposentadoria são completamente diferentes. Até porque nos Estados Unidos você precisa ter a idade mínima, que no caso mulher ou homem é a partir dos 62 anos, Davi. Uhum. Chamado aposentadoria antecipada. Aos 67, a chamada de aposentadoria completa, full. E aos 70 anos, a aposentadoria tardia. Então, você tem 3 opções aí. Então, a partir dos 62 anos, você já é elegível. Mas você tem que ter, no mínimo, 40 créditos. O que são 40 créditos? São 10 anos de contribuição, no mínimo, que o Social Security vai exigir. Então, se a pessoa tem a idade, mas não tem os 40 créditos, ela tem 2 opções. Ou benefício de forma independente, contribuir até completar, ou ele vai pelo benefício por totalização, que é usar o tratado bilateral e usar o tempo do Brasil para somar. Então, mas as regras são completamente diferentes. Perdão. Sim. Desculpa. Imagina. Então, como a gente sabe que o sistema é diferente, as pessoas querem um especialista para justamente explicar e poder entender como funcionam esses 2 regimes previdenciários. Agora, antes de você entrar num assunto mais profundo, eu queria até perguntar para você também sobre as pessoas, né, que têm aposentadoria por invalidez, Sim. pessoas que nasceram com algum tipo de doença. Mas antes disso, eu quero convidar você que está assistindo a gente, que é o de paraquedas aqui, não conhece o nosso podcast, através de um corte você veio para cá. Você está no Felascast aqui em Orlando, na Flórida. Nós estamos ao vivo e você que não segue a gente, não curte o nosso conteúdo, eu peço a você para se inscrever, curte, comenta e compartilha pro seu vovô, pra vovó, pra tia, pra mãe, pro seu papagaio não, porque o papagaio não se aposenta, já é aposentado, né? Mas, ó, é muito importante informação, porque você não erra. E se você tiver informação com a pessoa certa, aí sim, meu irmão, não tem como falhar. A Rita tá aqui para tirar dúvidas de pessoas que estão com desejo de ir atrás de algo, mas não sente aquela alegria porque fala, eu vou ter problema. E a Rita é a pessoa que vai encurtar esse prazo, não é verdade, Rita? Sem dúvida. Então, assim, se você gosta desse tipo de informação e se você tem alguém na sua família que está precisando dessa informação, manda esse vídeo para ela. Hoje em dia as vovó tudo tem um WhatsApp, não é verdade? Manda no WhatsApp esse link para vovó. Fala, vovó, dá uma assistida nesse vídeo aqui, que eu acho que tem alguma informação que vai agregar na vida da senhora, tá bom? Não se esquece, curte aqui, se inscreva no canal, dá uma olhadinha aí, ativa o sininho para você estar com a gente. Então, perdão, tô com Carla na cabeça aqui, nossa produção. Porque você a falou Carla na fica mandando mensagem. Sim. E aí eu fui ler aqui, a Carla mandou mensagem de novo. Sim. Carla, por favor, Carla, estamos ao vivo. Rita, eu gostaria que você entrasse nesse assunto mais aprofundado sobre as pessoas que têm alguma dificuldade, pessoas que já nasceram com alguma doença, as pessoas que não sabem do que têm direito, para que essas pessoas possam, em casa, ter a noção do que elas têm direito. Esse tema também é muito importante e tem várias vertentes aí, Davi. Na verdade, existe o benefício por incapacidade total e permanente, que é a invalidez. Existe o benefício por incapacidade parcial e temporário, que é chamado auxílio-doença. Isso no Brasil. Né? Quais são os 3 benefícios contemplados entre o acordo internacional entre Brasil e Estados Unidos? Em primeiro lugar, aposentadoria. O segundo benefício contemplado é a pensão por morte, que a gente vai falar muito em breve. E o terceiro é a invalidez, que é o benefício por incapacidade total e permanente. Então, esses 3 benefícios, quem mora fora do país tem direito a pleitear, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou nos demais países que seja. Mas existe uma diferença aí, porque o benefício por incapacidade total e permanente é invalidez. Invalidez, você está inválido e você vai receber o benefício de forma vitalícia.
O auxílio-doença é um benefício parcial e temporário. Então, você vai ter um prazo que o perito médico vai te dizer o grau da tua incapacidade. Se ele vai te dar por 6 meses, se ele vai te dar por 1 ano, se ele vai te dar por 2 anos. Depois disso, você é reavaliado para ver se realmente você se enquadra na prorrogação do benefício ou não. E existe o auxílio-acidente, que é outro benefício também muito utilizado no Brasil, que é uma indenização que o INSS paga, né, para o segurado, para quem está realmente com impedimento, né, com uma incapacidade parcial, né, e a gente pleiteia isso muito também na Justiça Federal, quando é negado pelo próprio INSS. Então, por isso que existem tantas ações contra, né, o INSS. Então, são benefícios por incapacidade que essas pessoas têm direito e podem se aposentar e obter o benefício de forma antecipada, dependendo da doença. Então, nós temos algumas doenças como cardiopatia grave, neoplasia maligna, HIV, doença de Parkinson, diabetes, né, num grau mais grave, fibromialgia, cegueira, mesmo monocular, a cegueira também dá direito, doenças neurológicas, cardiológicas, que seja, nefropatia. São várias doenças que incapacitam, dependendo do grau. Existe o grau leve, moderado e grave. E como é que a pessoa vai descobrir se ela vai ter direito ou não? Ela vai precisar de laudos e exames médicos comprovando a patologia, o CID, que é o Código Internacional da Doença, que vai ter que constar no laudo, e todos os receituários médicos, exames, que seja para complementar toda essa prova, né, de incapacidade. Ela vai passar por uma perícia médica. Quem está no Brasil, muito provavelmente essa perícia vai ser presencial. Agenda no site do INSS ou no telefone 135. Quem está em outro país e está acometido de alguma patologia, existem 2 maneiras. Ou uma prova indireta, então o advogado ou mesmo um parente pode representar essa pessoa através de uma perícia indireta, levando os laudos e exames médicos, ou dá para fazer via remoto, online. Ou através do consulado, isso também é permitido desde que aquele país tenha competência e capacidade para poder passar por um avaliador, por um médico especialista para poder fazer essa perícia especializada. Então, é assim que funciona. Sendo concedido o benefício no Brasil, não quer dizer que essa pessoa vai ser concedido nos Estados Unidos ou no outro país que ela esteja residindo. Uma coisa não vincula a outra, por isso que elas trabalham independentemente. Não é porque você conseguiu um benefício no Brasil, você vai conseguir no teu país onde você está residindo. O que a gente mais vê corriqueiramente, Davi, é que aqui nos Estados Unidos é muito mais burocrático e rigoroso, porque às vezes a pessoa não passa nem em uma perícia, ela passa em 2, 3. É o que a gente vê na prática. Então, ela passa por alguns setores para ver se realmente ela está inválida ou não. No Brasil, ela passa unicamente por uma perícia, apenas uma, e lá ele vai dizer, num prazo de 30 dias, se ela está incapacitada ou não. Então, é assim que funciona. O INSS negou. Qual é o caminho? Pode, depois de 30 dias, pedir novamente, ou essa pessoa pode, pela via judicial, ingressar com uma ação na Justiça Federal Previdenciária e pleitear através de uma perícia médica especializada, com especialista, para ver se ela consegue. Que na grande maioria, eu vou dar a dica, por incrível que pareça, pela via judicial, às vezes é muito mais rápido e muito mais fácil de conseguir obter o benefício. Um autônomo consegue fazer? Tranquilamente. E o brasileiro que tá aqui ilegal e tá meio... Ótima pergunta. Meu Deus do céu. Mas tem um white number, como é que ele faz? Ele consegue fazer essa Ótima contribuição? pergunta. A gente vê isso muito no dia a dia no escritório. Aquelas pessoas que não estão documentadas ainda, mas elas declaram seus impostos todo ano, faturamento anual e tem o white number, esse período que ela está declarando e recolhendo vai computar, mas ela só vai poder se aposentar, Davi, se ela se regularizar, ou seja, se pelo menos ela tiver o green card. Se ela não tiver o green card, mesmo ela tendo os 40 créditos, né, ou mesmo ela estando incapacitada de forma total e permanente, ela não vai conseguir, porque é exigido pelo menos o green card, ou a cidadania, óbvio. Enquanto isso, é muito comum acontecer no escritório, a gente vê pessoas que trabalharam uma vida, 20 anos, 15 anos aqui nos Estados Unidos, e recolheram pelo white number, e só agora conseguiram obter a documentação.
Então, tiveram agora o green card deferido, né, o documento na mão. E aí, eles me perguntam assim, esse período lá atrás que eu paguei e não estava documentado, vai ser computado? Tem que ser por lei. Que Mas maravilhoso. nem sempre, Davi, no extrato do Social Security vai estar. Então, a gente tem que fazer um pedido para averbar esse tempo dentro do documento, do extrato do Social Security, para a pessoa poder ser elegível e dar entrada. Agora vamos ver 2 cenários. O cara foi transferido para os Estados Unidos pela empresa, tá contribuindo aqui, depois de 10, 15 anos voltou transferido de volta para o Brasil. Tá. Ele pode usar no Brasil o tempo daqui, ou se ele voltar para cá futuramente, usar o tempo do Brasil de cá para volta, juntando os dois? Ele pode. Mas essa pergunta é muito interessante. Ele pode usar desse privilégio, desse benefício, que é o Acordo Internacional Previdenciário, e ter essas contribuições e usar concomitante num país e no outro. Mas o que a gente mais vê também, corriqueiramente, na prática, é brasileiro que trabalha numa empresa, é transferido para uma empresa americana, e aí é muito importante que esse brasileiro, antes de sair do Brasil, peça um documento chamado CDT. Certidão de Deslocamento Temporário. Esse documento vai fazer com que ele dê entrada e contribua apenas no país de origem enquanto estiver nessa empresa americana, para que não haja bitributação. Então isso é muito importante e a maioria não faz isso. Porque não tem informação, não né? tem informação, Olha isso. não pede a CDT e aí é bitributado. Então é muito importante que a gente passe informação que realmente é importante, né? É Exato. valiosa. Então, se você está vindo para cá, transferido pela empresa, olha só, essa informação é importante para você, até para você não errar e também não pagar 2 vezes, né? Justamente. Então, olha só, muito, muito bom. É. Olha, eu tô impressionado, Rita, de verdade. E agora, existe alguma doença que a pessoa consegue se aposentar mais rápido? Existe. Existe? Existe, Davi. Isso tá acontecendo muito no Brasil, tá? Aqui nos Estados Unidos é a invalidez que eu comentei. Só existe aposentadoria por invalidez e você realmente tem que estar incapacitado de forma total e permanente. Mas no Brasil, existem doenças que realmente, ao invés de você se aposentar com mais tempo, você se aposenta com menos tempo. Como, por exemplo, aposentadoria por idade. A mulher se aposenta aos 62. Se ela tiver uma incapacidade, ela se aposenta aos 55. Olha que bacana. Olha. O homem, ao invés de se aposentar com 65 anos de idade, se ele tiver uma doença incapacitante, ele pode se aposentar com 60 anos. Então, são 5 anos a menos. É significativo, sem dúvida. E existe também a aposentadoria por tempo de contribuição, que ao invés da mulher se aposentar aos 30 anos, ela pode se aposentar aos 20. O homem, aos 35, ele pode se aposentar aos 25. Então, sim, a resposta é: tem patologias, tem doenças que podem antecipar a aposentadoria do brasileiro. A mamãe que vai visitar a filha que mora aqui nos Estados Unidos, tá ilegal, coitada, não pode ir no Brasil, mas a mãe consegue vir para visitar e vai nascer o neném e a mãe vai ficar 3 meses aqui, recebe aposentadoria no Brasil. Existe uma forma dela receber essa aposentadoria aqui nos Estados Unidos? Então, uma pergunta importante, mas a gente tem que tomar cuidado com ela. Essa pessoa que vem visitar e quer pedir a transferência do valor para cá, não é possível. Mas se essa pessoa reside aqui, tem prova de que é residente aqui nos Estados Unidos, ela pode pedir a transferência do valor da aposentadoria do Brasil para uma conta aqui nos Estados Unidos, como vice-versa, também é muito comum. As pessoas nos procuram, eu vou voltar a morar no Brasil, estou aposentado nos Estados Unidos e no Brasil. Posso pegar a minha aposentadoria dos Estados Unidos e transferir para uma conta brasileira e morar no Brasil definitivamente? Pode transferir essa conta dos Estados Unidos para uma conta brasileira, desde que esteja documentado. E outra coisa muito importante, só façam isso se tiver cidadania. Porque quando você se aposenta nos Estados Unidos, Davi, se você volta a morar no seu país de origem, eles cortam o benefício da aposentadoria americana. Olha. Por quê? O Green Card, eles entendem que você é um residente permanente, mas você não pode sair do país em tese, né? Isso. Viver definitivamente no teu país de origem. Então, só é permitido você sair do teu país e voltar a morar nele, aposentado aqui nos Estados Unidos, desde que você tenha cidadania. Isso é importante que a gente fale também. Um brasileiro que sofreu um acidente, igual eu conheci um rapaz que perdeu um Sim. dedo no trabalho e ele pode fazer o pedido de revisão da aposentadoria. A verdade não era nem essa pergunta específica, mas ele pode ter
como é que fala? Do IR, né? Do imposto de renda. Do imposto de renda. Uma isenção de desconto. Ele pode ter essa isenção de desconto do imposto de renda? Ele pode. Até porque brasileiros aposentados e pensionistas que moram no exterior, ou mesmo que estejam no Brasil e são acometidos de alguma doença, patologia, né, deficiência mesmo, que é um impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial, seja o que for, tem direito a essa isenção de imposto de renda, né? E é perfeitamente possível, é só entrar com um pedido e essa pessoa vai ser isenta. Como também é possível, Davi, já aproveitando aí a tua pergunta, brasileiros que são aposentados e pensionistas e moram no exterior, aí já é uma outra vertente, são descontados 25% do valor da aposentadoria brasileira, ou da pensão por morte, né, que seja no Brasil. E esse desconto de 25% é inconstitucional, ilegal e arbitrário. Então, a gente tem como reverter essa situação, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade desse desconto. Porém, o INSS, é o que eu falo, vem aplicando e vem reduzindo o valor do benefício desses pensionistas e aposentados. Governo, como sempre, ele vai atender a ligação e vai falar assim, como eu posso te atrapalhar hoje? Mas olha, e nós temos a Rita para poder te ajudar nessas informações. Pessoal, não deixa de deixar, é bonita essa frase, bacana, mas não deixa de deixar, né? Não deixa de deixar o seu curtir aí, por gentileza. Sim. Essa live é muito informativa. Meu irmão, tem muita gente que está precisando dessa informação e só falta o seu curtir ou o seu compartilhar. Quando você curte, a plataforma entende que você curtiu e que gostou do nosso conteúdo. Quando você assiste mais tempo, ela vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e que você aprova. Se você aprova, peço a você, não se esqueça, deixa um comentário, estamos ao vivo aqui nos Estados Unidos, são 17h37, 5h37, no Brasil agora são 8h37, não é isso? Sim, 2 horas a mais. Não, 7h37. 7h37, galera! Ó, é muito importante você ter conhecimento. A gente aqui no Felascast, através do Éder, do Santista da nossa equipe, a gente traz aqui informações que podem mudar a vida de pessoas. Sim. Informações essas que pode fazer pessoas saírem de uma depressão. Porque às vezes a pessoa acha que eu não vou atrás da informação porque ela não tem, ou que ela não procurou, ou porque ela acha que é caro. E tem medo do profissional também, né, Exato. Davi? A gente vê que muitos falam, né? Porque profissional, você vê nas redes sociais, direto, gente falando sobre auxílio-doença, invalidez, pensão por morte, aposentadoria, planejamento previdenciário, salário-maternidade, benefício assistencial ao idoso, ao deficiente, que seja. Mas tomar sempre cuidado para ver se realmente é um advogado especialista na área, se ele domina, se ele tem conhecimento, porque cada um na sua área, né, Davi? É verdade. Cada um na sua especialidade, né? E você é a primeira que eu vejo, que eu tô 8 anos aqui, você é a primeira que eu vejo falando isso. Por isso que eu tô falando que é importante o conhecimento. Sim. Porque após 8 anos eu soube dessa informação. Entendi. Então, existem pessoas que às vezes tá ali, aparece, igual aqui tá aparecendo nas propagandas, né? Sim. Cada um no seu setor. O seu setor é o que menos tem aqui, eu nunca vi. Todo mundo fala, comenta isso comigo, porque eu acabei fazendo meu próprio roteiro, Davi. Eu acabei estudando os tratados e a maneira de como se calcula, porque cada país tem suas regras, tem suas peculiaridades. Então, a gente vê que poucos profissionais realmente se aprimoraram, né? Se especializaram nessa área. Então, não é só um planejamento previdenciário qualquer, né? É um planejamento previdenciário internacional, estratégico e com uma profissional que realmente se aprimorou, estudou e se dedicou nessa área, né? E sobre a pensão por morte lá no Brasil, como é que você pode explicar sobre aqui nos Estados Unidos? Ótimo, então, existe a pensão por morte no Brasil e aqui nos Estados Unidos também. Então, regras diferentes, peculiaridades diferentes, mas caminham quase juntas. No Brasil, é um benefício pago ao dependente do falecido. Então, faleceu o cônjuge, né, companheiro, companheira, essa pessoa vai ter direito ao benefício, que seria uma aposentadoria que a pessoa teria direito a receber. Mesmo que ela não estivesse aposentada na época do falecimento, mesmo que ela não estivesse já gozando do benefício, só dela ter contribuído, o dependente vai ter direito. Então, é uma escala de 3 classes. A primeira classe, cônjuge, companheiro ou companheira e filhos menores de 21 anos. Segunda classe, os pais. E terceira classe são os irmãos até 21 anos. Então, essa é a divisão. Nos Estados Unidos, caminha um pouquinho igual. O companheiro, a companheira vai ter direito, o cônjuge também.
Nesse caso, a diferença de um país para o outro é o ex-cônjuge, né? O divorciado. Porque no Brasil, você tem que provar a dependência econômica para você ter direito a uma pensão por morte do teu ex-marido ou da tua ex-esposa. Já que nos Estados Unidos, você não precisa provar a dependência econômica. O ex-cônjuge, né, tem direito à pensão por morte. Então, mesmo você estando divorciado, separado, você vai ter direito. Mas tem algumas peculiaridades. Por exemplo, você vai ter que provar que você ficou mais de 10 anos casado. Você vai ter que... tem uma idade mínima para você requerer, que é aos 60 anos de idade para o ex-cônjuge. Agora, para quem foi casado mesmo legalmente, com 9 meses de casamento, você já tem direito aqui nos Estados Unidos à pensão por morte. E assim vai. Então, são regras diferentes, mas caminham juntas. Mas é um benefício contemplado nos 2 países. E qual o valor mínimo e o valor máximo que você já viu que pode acontecer aqui? Então, muita atenção. No Brasil, existe o salário mínimo, né, de aposentadoria, que é os R$ 1.518, que a pessoa não pode receber mais que isso. Quer dizer, menos que isso, perdão. A Constituição Federal não permite menos que o salário mínimo. Porém, aqui nos Estados Unidos não tem mínimo, Davi. Então tem que tomar muito cuidado, porque eu já peguei muito brasileiro, infelizmente, recebendo $200, $300 de aposentadoria, porque não tem mínimo. Então, no Brasil tem salário mínimo vigente de aposentadoria, que nos Estados Unidos não tem. E o teto máximo? No Brasil está em torno dos seus 8.150 e aqui $5.000. É o máximo que uma pessoa pode receber de aposentadoria nos Estados Unidos. Então tem suas vertentes aí, porque a moeda é diferente, mas a gente sempre fala que o Brasil é uma mãe, porque o Brasil... ele tem outros benefícios contemplados que os Estados Unidos não têm. Estados Unidos não tem salário maternidade, Estados Unidos não tem auxílio acidente, Estados Unidos não tem auxílio doença, não tem LOAS, né, que o Brasil tem. Então, a gente fala que sempre o Brasil, o leque é maior de benefícios contemplados. E aqui nos Estados Unidos é um pouco mais enxuto, é um pouco menor. Eu te convido a seguir a Rita nas redes sociais. Por favor, Rita, fala com a nossa audiência aí, suas redes sociais, seu contato para as pessoas entrarem em contato contigo. Sim, eu vou dar meu telefone, mais um, porque eu moro aqui nos Estados Unidos. É 689-276-6730. A minha empresa é a Brazilian Prev. Vocês podem encontrar Instagram, Facebook. Tem meu canal no YouTube também, Brazilian Prev. E eu estou à disposição para ajudar a todos que estão no Brasil ou que moram fora do país e que precisam de uma orientação jurídica e uma assessoria no âmbito previdenciário internacional, que é a área que eu sou apaixonada, como eu falei, que eu atuo, que eu me dediquei e faço com muito carinho, muito prazer. Agora, uma pergunta muito importante para a gente fechar com chave de ouro. Como se planejar para alcançar a tal aposentadoria, tão sonhada aposentadoria, né? Que a pessoa possa se sentir feliz? Como se planejar? Davi, quanto mais cedo, melhor. Mais cedo, melhor. E eu venho entrando em contato sempre com clientes na sua faixa etária entre seus 40 anos, 45. Eu acho isso bárbaro, porque as pessoas estão preocupadas mesmo. Como ter uma aposentadoria mais benéfica onde eu estou morando, tanto nos Estados Unidos como outras pessoas que estão em outros países. E no Brasil também, como manter meus recolhimentos para não abandonar aquilo que eu paguei por um tempo. Como manter, como pagar, com qual código, com qual alíquota. Como acertar o meu quinis, que está todo bagunçado. Os períodos que eu trabalhei, tem data de entrada, mas não tem data de saída, tem período extemporâneo. Então, quanto mais cedo a pessoa se familiarizar com esse documento valioso, que é o quinis, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o tempo que a pessoa trabalhou no Brasil, e no país onde está residindo, que no caso, Estados Unidos, é o extrato do Social Security, que é muito comum a gente ver os créditos, porque tem muito contador, Davi, que declara os impostos, faz tudo certinho, mas ele não repassa a cota à parte para a Seguridade Social americana. E o contador que não faz isso, ele simplesmente deixou de mostrar da importância de se planejar e do cliente dele ter uma aposentadoria. Isso é muito comum. Então, para poupar, às vezes, o bolso do cliente, do brasileiro, ele declara os impostos, mas ele não leva uma cota à parte para a Seguridade Social americana. E se o contador não faz isso, o cliente não sabe. E ele acaba vendo que ele tem 0 créditos no extrato. E aí ele não tem os créditos necessários para poder dar entrada. Então a gente pega muito isso no escritório. Então o contador precisa pensar também nessa outra vertente, nesse outro cenário de aposentadoria, num futuro para o cliente, né? E a gente vê isso muito, é muito comum realmente
simplesmente a pessoa não ter os recolhimentos, porque o contador declarou, mas não repassou. Até porque aqui o recolhimento é feito anualmente. É através do imposto de renda. É diferente do Brasil, que é mensalmente. Através, né, da guia da GPS, né? Então, sempre se atentar. Será que o meu contador tá fazendo certinho? Entra no site do Social Security, dá uma olhadinha, vê se realmente os créditos estão ali, se todos os anos estão sendo computados. E se pode recolher os atrasados ou não, porque o contador tem até esses últimos 3 anos de prazo para poder pagar os retroativos. Agora, quando passa esse prazo, a gente não pode fazer mais nada. Verdade. Quem tá aqui em Orlando e quiser visitar o seu office, como é que ele faz? Vai ser um prazer tomar um café comigo, com a Eu minha, tenho que com ir meu lá time, tomar um com a minha café equipe. com você lá, hein? Não, vamos marcar. Meu escritório fica em Celebration, Davi. Então, vai ser um prazer receber a todos que moram aqui em Orlando e queiram nos visitar para conhecer meu time, a minha equipe, como a gente trabalha e tomar um café comigo para a gente conversar sobre direito previdenciário internacional. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você quer deixar enfatizado? Davi, a gente pincelou quase tudo. Você foi demais nas perguntas, muito bom. E as pessoas que tiverem mais dúvidas, eu estou à disposição para esclarecer da melhor forma possível. Rita, obrigado. Sua mamãe obrigada. tá aqui. Sim! Essa linda. Como é que é o nome da mamãe, perdão? Cidinha. Cidinha, obrigado, viu? Obrigado pela companhia. Ela me acompanhou, é minha assessora. Olha, obrigado de verdade, viu? Deus abençoe você, obrigado pelo carinho. Amém. Obrigado por ter emprestado sua filha. E parabéns pela filha maravilhosa que você colocou no mundo. Isso aqui e outra. Querido. E vou falar, quando a gente coloca pessoas no mundo que ajudam outras pessoas, sabe que o galardão lá em cima já sabe, né? Exatamente, tá anotando tudo. Quando Deus colocar lá no telão lá, Sim. espetar o pendrive e tiver lá os vídeos, ó. Família. Olha, que Deus abençoe. Obrigado, Amém, Rita, amém. de A nós verdade. todos. Obrigada E eu. espero que você... Aqui as portas estão abertas. Obrigada. Espero que você volte mais vezes, até para conhecer o próprio Éder também. Sim, vai ser um Quero prazer. agradecer de verdade por você estar fazendo um grande trabalho para a comunidade. Isso é importante. A nossa comunidade, ela é um pouco desunida, né? Sim. Mas quando a gente se une para poder fazer o bem para as pessoas, Sim. porque isso é fazer o bem. É. Você se especializou num assunto específico que pessoas têm... E como eu falei, você é uma das únicas que eu nunca ouvi falar, deve ser uma das únicas aqui dos Estados Unidos inteiro. Não, a gente vê que realmente falta pessoas que conhecem essa parte do âmbito previdenciário internacional. Porque o previdenciário em si, que é o arroz e feijão, que é a aposentadoria no Brasil, a gente sabe que tem muitos profissionais bons, mas a parte internacional, estudar um pouco como é que funcionam as regras de aposentadoria nos Estados Unidos, como funciona o benefício por incapacidade nos Estados Unidos, como funciona a pensão por morte nos Estados Unidos. E eu tive que estudar não só Estados Unidos, né, Davi? Como eu te falei, eu tive que estudar cada país, principalmente aqueles onde a gente sabe que a grande maioria, a comunidade brasileira está espalhada. Que a gente sabe que a União Europeia, enfim, os países europeus, tem muitos brasileiros. Então, eu tive que estudar cada tratado, tive que saber cada fórmula de cálculo para a gente poder apresentar um planejamento rico em informações e com um benefício valioso, né? Fantástico, significativo. Fantástico. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado, Brisa. Obrigado a todos os nossos amigos, telespectadores. Obrigado. Deixa eu mandar um beijo para nossa audiência que está aqui com a gente, ó. Deixa eu ver aqui. O Rafael sempre tá... Rafael já é figurinha carimbado. O Rafael tá com a gente desde o início e sempre tá assistindo. Um beijo para você, Rafael. Que Deus abençoe. Inclusive, o contato da Rita tá aqui embaixo nos comentários. Tá o Instagram dela, o e-mail e o telefone. Se você quiser saber sobre qualquer assunto sobre a previdência nos Estados Unidos e no Brasil, é com ela que você vai falar. Deixa eu mandar um beijo aqui também para Priscila Teixeira, que está a Belgrado 18 também está com a gente. Horizonte Artificial, as pessoas que estão sempre aqui com a gente, é uma honra. Ô, Éder! O Éder tá chegando do Brasil. Sim. E já trouxe a caneta aqui pra gente assinar o contrato, tá? Papai tá de volta. Papai tá voltando. Então, ó, já trouxe a caneta aqui pra gente assinar. Já vou pegar aquele papel. Já estamos de volta aqui no Felas, tá? Um beijo pra vocês, queridos. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. E até o próximo episódio do Os Felascast na quinta-feira. Beijo. Amo vocês. Tchau.